Depois de 4 anos, eu quero sair com meu nome na história de Santa Catarina e eu quero sair sendo odiado por cada político que existe aqui. Eu quero que os caras da Leste olhem pra mim e falem, não quero esse cara nunca mais aqui. E durante esses 4 anos eu pretendo derrubar um monte deles. Se qualquer um chegar, botar a faca no meu pescoço e falar, eu só vou votar isso aqui se o senhor liberar um cargo pra mim, se o senhor liberar uma diretoria, é mesmo? Então vamos abrir uma live aqui agora. Eu quero falar sobre o Marcelo Brigadeiro. Ele está pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo partido A Missão, que foi criado pelo MBL. O objetivo deste vídeo não é atacar a pessoa, mas sim analisar as propostas dele. Em especial, quero comentar a proposta Prendeu Matou, que vem do MBL Nacional e que ele pretende implementar aqui em Santa Catarina. O foco será avaliar a viabilidade dessa proposta, se é algo que realmente poderia ser implementado ou se trata mais de um exagero retórico. Também vou analisar algumas falas dele enquanto pré-candidato. Ó, esse vagabundo aqui não está votando, algo que é importante para o povo de Santa Catarina, porque eu não estou dando um cargo para ele. Quem é que tem a perder? Eu, que já sou bem sucedido e volto para minha vida particular, ou um vagabundo que vive da política e precisa disso? Vamos ver. Quem pode mais chora menos. Qual que é o alinhamento ou posicionamento da Missão e sua também em relação a Lula e Bolsonaro? São duas figuras que novamente estão polarizando a eleição nacional. Isso tem uma verticalização do voto que também reverbera aqui no Estado, nas negociações dos partidos. Como a Missão se posiciona em relação a essas duas figuras? Contrário aos dois. Contrário aos dois, porque, novamente, são dois lados de uma mesma moeda. Ah, um é melhorzinho nisso, o outro é melhorzinho naquilo, um é mais queridinho, o outro é melhorzinho na economia, tá, mas o que fazem para resolver os problemas estruturais do Brasil? Nada. O que fazem para combater o tal sistema, né, que é esse status quo aí que aprisiona o povo brasileiro? Nada. Marcelo Brigadeiro, pré-candidato ao governador de Santa Catarina, afirmou que se algum deputado tentasse trocar um voto por um cargo, ele iria expor a pessoa publicamente em uma live. Como chefe do executivo, o governador é um agente público e tem um dever legal muito claro. Se houver qualquer indício de corrupção passiva por parte do deputado ou concussão, ele deve levar o caso às autoridades competentes, como o Ministério Público e a Polícia Civil ou Federal. Chamar um parlamentar de vagabundo em uma live, enquanto ocupa o cargo de governador, traz riscos legais claros. Ele pode ser processado por injúria e difamação, e embora políticos tenham uma margem maior para críticas, o Supremo Tribunal Federal entende que o cargo de governador não concede salvo-conduto para ofensas pessoais que não estejam diretamente relacionadas ao debate de ideias. A lei de abuso de autoridade, por sua vez, proíbe o agente público de antecipar a culpa de alguém antes que as apurações estejam concluídas, expondo a pessoa a vexame em público. Há também questões de improbidade administrativa e decoro. A Constituição Estadual e a Lei de Improbidade Administrativa exigem que o administrador público siga os princípios da impessoalidade e da moralidade. Se ele usar a estrutura do Estado, como servidores, câmeras e redes oficiais, para expor inimigos políticos de forma pessoal ou vingativa, ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Além disso, se a Assembleia Legislativa entender que essa conduta fere a dignidade e o decoro do cargo, ele pode sofrer um processo de impeachment por falta de decoro. Na prática política de Santa Catarina, o governador depende da Assembleia para aprovar orçamento e leis importantes. Estratégias de exposição pública, como o chamado name and shame, podem gerar isolamento político e paralisar o governo, dificultando a aprovação de projetos essenciais. Em resumo, expor um esquema de troca de votos em live pode ser visto como transparência, mas sem provas pode gerar processo por calúnia. Chamar alguém de vagabundo pode resultar em ação por injúria e danos morais. Entrar em conflito com a Assembleia pode levar a um processo de impeachment. Portanto, a fala de Marcelo Brigadeiro é uma estratégia de marketing político focada no combate à velha política. No entanto, uma vez no cargo, ele estará totalmente subordinado à lei. Ele pode e deve denunciar a corrupção, mas isso precisa ser feito dentro do rito legal. A simples exposição em live, sem o devido processo, pode transformar um governador de justiceiro em réu por abuso de autoridade ou crimes contra a honra. Para reforçar os aspectos legais, temos crimes contra a honra, Código Penal, calúnia, artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato definido como crime. Injúria, artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O uso do termo vagabundo se enquadra aqui. Lei de abuso de autoridade, Lei nº 13866/2019, artigo 28. Proíbe antecipar, por meio de comunicação social, inclusive redes sociais, a atribuição de culpa a alguém antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação.
Constituição do Estado de Santa Catarina, artigo 72, define os crimes de responsabilidade do governador. O item 5 cita expressamente atos que atentem contra a probidade na administração e o item 7 contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O que fazem para... Cara, eu não vou usar fundão, tá? De forma alguma, se eu for candidato, tá? Eu tô falando aqui partindo da premissa que eu serei, tá? Mas ainda não está decidido. Cada dia eu tô com um pouco mais de vontade, sendo sincero. Mas não está decidido ainda. Mas caso eu seja candidato de fato, primeiro que eu não serei candidato a deputado nem a senador, porque sendo deputado eu tenho uma chance grande de me eleger. Eu acho que eu me elejo. E não é esse o objetivo, não é eu me eleger e eu virar político, não é esse o objetivo. Se eu vier candidato, será o governo do estado. Não vou fazer uso de nenhum real de fundão. E eu creio que não será uma obrigação do Partido Missão usar o fundão. E se for uma obrigação, daí eu não serei candidato, porque isso é algo que eu sou contra e eu não vou transgredir as coisas que eu acredito, certo? Marcelo Brigadeiro tenta construir uma blindagem moral. Ele se apresenta como candidato que oferece ideais em vez de dinheiro e afirma que em Santa Catarina não usará o fundo eleitoral. No entanto, essa narrativa ignora o funcionamento prático da engrenagem política. Mesmo que Brigadeiro não toque o fundo na conta da campanha dele, ele está sob a legenda do Partido Missão, articulado pela MBL. A nível nacional, o partido utiliza o fundo eleitoral para viabilizar sua estrutura e candidaturas majoritárias. O dinheiro público que sustenta o Diretório Nacional paga advogados, contadores e o marketing que fortalece a marca que Brigadeiro usa. Ou seja, mesmo sem receber o fundo na conta, ele se beneficia dessa infraestrutura. Em segundo lugar, a estrutura como uma conveniência seletiva. No discurso, o Brigadeiro fala que estrutura é dinheiro e que o nome bonito é uma fachada para a safadeza. Mas ao ser candidato para esse partido, ele aceita os frutos dessa estrutura. Aqui está a contradição. Se o fundo eleitoral é imoral ou roubo, como ele disse, ele se torna o principal garoto propaganda de uma instituição que depende desse dinheiro. É a estratégia do santo no barco de piratas. Ele diz que não saqueia, mas usa o navio pago pelo saque para chegar ao destino. O não de fachada é um ótimo marketing em Santa Catarina, mas o benefício é indireto. O tempo de TV, a assessoria jurídica nacional, a plataforma digital de dados, tudo é pago com o fundo que ele finge ignorar. O ponto crítico é questionar a responsabilidade solidária. Se Brigadeiro diz que o fundo eleitoral é imoral, como ele aceita ser o rosto de um partido que sobrevive com esse dinheiro? Não usar o fundo na própria conta, mas usar a legenda mantida por ele, é uma tentativa de lavar o discurso. Ele mantém a fama de curista, enquanto o partido faz o trabalho sujo. No fim, o não em Santa Catarina é um gesto simbólico, mas politicamente nulo. Se o partido aceita o fundo, a candidatura de Brigadeiro está sendo empurrada pelo dinheiro público. É o clássico. Critico o sistema, mas uso a escada que o sistema me deu para subir. O Fundo Nacional e a contradição da missão. Status oficial, ao se tornar a 30ª legenda registrada no país, o partido A Missão passa a integrar o rateio das verbas públicas destinadas aos partidos. Previsão estatutária. O próprio estatuto do partido, aprovado pelo TSE, já prevê a criação de critérios para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, entre seus candidatos. O respingo inevitável. Como discutimos antes, mesmo que um candidato como Marcelo Brigadeiro em Santa Catarina declare que não usará o fundo pessoalmente, o Partido Nacional utiliza esses recursos para manutenção da sede e diretórios, pagamento de advogados e contadores, propaganda partidária gratuita no rádio e na TV, estratégia digital e pesquisas de opinião. Há contradição no discurso. O fato de o TSE ter homologado o estatuto com a previsão de uso de fundos coloca o discurso de não uso de dinheiro público em uma encruzilhada. Nas redes sociais, as lideranças frequentemente afirmam que precisam desse recurso para combater o sistema em igualdade de condições, mas isso entra em conflito direto com as promessas de mãos limpas feitas aos eleitores mais radicais. Para a gente entrar nesse assunto, até nas suas redes sociais, você tem antecipado algumas propostas, muitas delas na linha da segurança pública. Presídio de segurança máxima, que seja o pior lugar para se viver no país. No mundo. No mundo. Esse tema da segurança pública, você acredita que vai ser um tema prioritário na eleição desse ano, mesmo em Santa Catarina, que costuma ter bons indicadores nessa área, ou melhor do que em outros estados, por exemplo? Legal, indicadores. Indicadores são números que o governo pode mexer para ludibriar o povo, né? Os indicadores do atual governo federal são maravilhosos, pô. O Lula vai te sentar aqui, ele vai te apresentar um monte de indicador, que a gente está na menor taxa de desemprego da história, que a economia está pujante, voando.
Não é isso que a gente observa. A gente vê o empresariado sangrando. A gente vê um monte de empresa quebrando. Indicador não quer dizer nada. Tivemos, ano passado, o pessoal das escolas mesmo denunciando que o atual governador Jorginho Melo mandou passar todo mundo para melhorar os indicadores de educação. Indicador não quer dizer nada. O que a gente observa em Santa Catarina? Processo de favelização acelerado. A gente vê uma infiltração cada vez mais brutal de facções criminosas. Diversos núcleos do PCC já estão aqui, do Comando Vermelho já estão aqui, fora o PGC, que já é daqui, de algumas outras facções do Rio Grande do Sul, já estão tomando territórios, coisa que não acontecia aqui. Nós já temos, inclusive aqui em Florianópolis, já tem favelas que estão tomadas por facções. A gente vê um aumento dos estupros, do feminicídio, e o governador de braços cruzados. Então, indicadores, para mim, esses indicadores que ele apresenta não corroboram a realidade, não tem nenhuma ligação com a realidade. Eu observo a realidade. Volto a dizer, enquanto os meus concorrentes viveram a vida inteira dentro da política, eu venho da vida real. Eu suei, sangrei e venci na vida real, diferente deles. Nenhum deles foi provado na vida real. Então, avaliando a vida real, a segurança pública é um grande problema de Santa Catarina. Tanto sanador, precisamos ter ações sanadoras, como por exemplo aqui em Florianópolis, tudo, como principalmente profiláticas. Porque cada operação dessa que acontece no Rio de Janeiro, que mata 100 bandidos, vem um monte pra cá. Estão prendendo, a polícia está prendendo um monte de cara que é do Pará, que é não sei o que vem se esconder em Santa Catarina. Eu saí do Rio de Janeiro em 2007 para vir para Santa Catarina, fugindo daquele pandemônio lá. Conheci minha esposa aqui, meus 2 filhos são catarinenses e escolhi Santa Catarina para ver o resto da vida. Eu não quero Santa Catarina vire um Rio de Janeiro, vire um São Paulo. Deus me livre. Então, se nada for, ações duras não forem tomadas agora, a gente não conserta mais depois. 30% do território brasileiro hoje já é tomado pelo crime organizado. 30% do nosso território. Maior do que muito país no mundo. Já está na mão do crime. Em publicações que você fala dessas ações mais de linha dura, até mesmo seguidores seus comentam de que são medidas inconstitucionais, legalmente não poderiam ser adotadas, enfrentam problemas com questão de direitos humanos, por exemplo. São viáveis ou são propostas para marcar a posição da missão nessa primeira eleição? O que é constitucional hoje no Brasil? Você acha que a Constituição ela vem sendo respeitada por aqueles que julgam a Constituição? Mas uma unidade prisional que viola direitos, por exemplo, enfrentaria problemas com reações de OAB. Lógico, enfim, e eu tô preocupado com isso. Tu acha que eu tô preocupado com OAB, com direitos humanos, com ONG, com Ministério Público? Acabei de dizer que a missão é um partido formado por pessoas corajosas, que não vão se curvar, não vão integrar esse sistema podre. A gente vai bater de frente com isso tudo. Então sim, vou construir. Sim, vai ser o pior lugar da terra para bandido. E venha reclamar, vamos judicializar tudo. A Procuradoria-Geral do Estado vai trabalhar como nunca trabalhou em Santa Catarina. A gente vai judicializar tudo. Marcelo Brigadeiro, pré-candidato ao governo de Santa Catarina, tem defendido uma política de linha dura em segurança pública que ele resume com o lema Prender e Matou. À primeira vista, a proposta soa como uma ação radical para combater o crime organizado. Mas na prática, ela é impossível de ser implementada dentro da lei e da realidade política do Brasil. Mesmo que o Congresso Nacional fosse totalmente alinhado com o governo e aprovasse uma lei de licença para matar, o Supremo Tribunal Federal derrubaria essa lei imediatamente. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição Federal garante o devido processo legal e a inviolabilidade da vida, direitos que não podem ser alterados nem mesmo por emenda constitucional. Porque a prisão inferno é impossível mesmo que ele queira, a Constituição Federal garante direitos fundamentais a todos, inclusive detentos, dignidade, integridade física e proibição de tortura. Nenhum governador pode simplesmente ignorar isso. O STF e o Ministério Público interviriam imediatamente. A Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/1984, define exatamente como as prisões devem funcionar, inclusive alimentação, saúde, higiene e segurança. Criar um inferno proposital violaria a lei e seria fechado judicialmente antes mesmo de começar. Polícias e gestores que participassem de maus tratos seriam processados individualmente. O próprio governador, se tentasse implementar uma prisão ilegal, cometeria crime de responsabilidade, sujeito a impeachment e processos penais. Organismos de fiscalização como a OAB, o Ministério Público, ONGs de Direitos Humanos e o STF têm legitimidade para impedir medidas ilegais. Na prática, nenhum policial arriscaria matar ou torturar por uma ordem ilegal, pois ele seria responsabilizado e preso.
Eu sei que parece radical e atraente, mas no Brasil não existe espaço legal para criar prisão inferno. Não é sobre coragem ou vontade do governador, é sobre leis, Constituição e o STF. Qualquer tentativa desse tipo seria barrada imediatamente, e quem executasse essas ordens seria preso. Por mais que ele diga que vai fazer e que se importa pouco com a OAB ou direitos humanos, não existe como implementar legalmente essa prisão. Nem agora, nem nunca. É retórica, não realidade. A única forma de que o prender matou funcionasse seria fechar o STF e dissolver o Congresso, o que não é governar, é um golpe de Estado. Sem isso, qualquer policial que seguisse essa ordem seria criminalizado e o governador responderia por crime de responsabilidade e impeachment. Fachada de sucesso esconde um custo altíssimo. Se alguém for preso por engano, sua família pode nunca mais vê-lo. Ignorar direitos humanos gera sanções internacionais, isolamento econômico e responsabilização criminal dos governantes. Bukele governa um país do tamanho de Sergipe. O Brasil é um continente. Prometer aplicar o mesmo modelo aqui é como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água. Cuidado! Quem pega, prender, matou em El Salvador hoje está sendo investigado por tribunais internacionais. No Brasil, quem prega isso está preparando o caminho para o próprio impeachment e a destruição da economia. Ignorar a Constituição e implantar execuções sumárias teria consequências globais devastadoras. Tratados internacionais. O Brasil é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Violações sistemáticas gerariam sanções econômicas pesadíssimas. Fuga de investimentos. Empresas estrangeiras e países da OCDE não investem em nações que não respeitam o Estado de Direito. O dólar dispararia, o comércio internacional entraria em colapso e a economia de Santa Catarina, altamente dependente de exportações, quebraria rapidamente. Tribunal Penal Internacional, governantes que promovem letalidade sistemática podem ser julgados por crimes contra a humanidade. O prendeu-matou não é um plano de segurança aplicável dentro da lei, mas entende-se por que agrada parte do público. Diante de tanta violência e criminalidade, a ideia de punir assassinos e aqueles que aterrorizam a sociedade é intuitivamente atrativa. Qualquer cidadão que vive com medo da violência sente esse impulso, simples assim, prendam ou eliminem quem o terroriza. No entanto, o que parece uma solução fácil, não é viável juridicamente nem institucionalmente. Para funcionar, o Brasil teria que abrir mão da democracia, violar tratados internacionais e destruir sua economia. Promessas como essa não podem ser executadas legalmente, e quem tentasse implementá-las colocaria em risco a vida dos policiais e a segurança da população. Se essa política fosse realmente viável, eles poderiam apresentar um projeto de alteração do Código Penal no Congresso hoje. Não fazem isso porque sabem que a Constituição proíbe. O discurso, portanto, é retórico, uma tentativa de transmitir firmeza diante da população, mas sem oferecer soluções reais dentro da lei. É exatamente o que a gente fez na Nacional, o Livro Amarelo Nacional, a gente tem o Livro Amarelo de Santa Catarina, que é um raio-x dos problemas de Santa Catarina e possíveis soluções. Então a gente tem especialistas das mais diversas áreas trabalhando na construção disso. A gente pretende apresentar isso para o público, discutir isso com o público, ouvir do catarinense para a gente aprimorar e chegar nas soluções que devem ser tomadas. Nas medidas que devem ser tomadas para solucionar. E aí, então, dentro desse grupo, meus secretários vão surgir desse grupo. Tá? Agora, em relação aos pré-candidatos e tudo, cara, igual eu falei, não tá fácil. Não tá fácil, porque ao passo que eu sento com o cara e vendo para ele um sonho, o outro partido senta e fala, te dou 100 mil. Então a gente está batalhando para conseguir fazer uma nominata bacana de gente decente. Mas vai dar porque tem muita gente boa já se unindo. Guerra, eu estou falando uma declaração de guerra mesmo. Estou propondo o seguinte entendimento. Existem organizações terroristas que estão ocupando de maneira ilegítima território nacional. E eu coloco aqui como território, eu incluo o Estado brasileiro como território. Eu já falei para você, é uma interpretação minha. Espero que Orlandos e pessoas do universo Valete, universo do Livro Amarelo, falem disso, porque, sei lá, eu acho que é uma interpretação interessante. Às vezes você pode falar, cala a boca, Remis, não tem sentido, que é ocupação horizontal, que é ocupação territorial, e ocupação vertical, que é a ocupação institucional. Todo mundo ligado ao tráfico de drogas ou a essas facções que estão fazendo esse tipo de ocupação, eles estão, portanto, fazendo uma ocupação ilegítima do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa decretar guerra. Esses caras não têm que ter o status de cidadãos brasileiros, muito pelo contrário, eles são cidadãos desta organização terrorista, eles não são titulares de direitos humanos nenhum, e aí você tem que praticar contra eles a guerra. E a prática da guerra pressupõe prisão e morte, ou prisão ou morte. Capite? É guerra, assim, recuperação de territórios, os territórios do ponto de vista horizontal, recuperação deles, tá? E aí, agregar esses territórios de volta
ao Brasil, ao Estado brasileiro, tá? Com os proprietários, vamos dizer, privados dos terrenos, tá? Eu estou sendo muito, territorial. É do ponto de vista vertical, eliminação de todo mundo que esteja infiltrado no Estado ligado a esses grupos, tá? E, portanto, o presidente da República da Missão, a meu ver, na minha humilde opinião, ele tem que assumir o poder, eleito com isso como plataforma, e executar isso tão logo chega ao poder, capite? Ah, é uma GLO, ah não, é um estado de sítio, ah não, é uma declaração de guerra. Ora, chamem os juristas, criem um modelo jurídico e iniciemos isso. Quando eu falo guerra é isso, e é uma guerra que será letal, E eu vou falar, o tráfico não tem condição de enfrentar o Estado brasileiro. Por mais que o Estado brasileiro seja ineficiente, frágil, o tráfico não vai aguentar. O próprio Bukele falou isso. Olha, por mais que as facções, as gangues tenham o seu poderio bélico, eles não têm condição de enfrentar um Estado numa guerra. Então, assim como as gangues de El Salvador não tiveram força para enfrentar o Estado de El Salvador, as gangues e as facções do Brasil não terão força para enfrentar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro vai macetar eles, sacou? O Estado brasileiro vai macetar. O presidente da República, espero que seja da missão, vai lá, ele vai chegar vice, toca aí as coisas com o Congresso, tá? O presidente da República tem que pessoalmente estar junto com generais, os comandantes em chefes, os chefes da polícia, participar das operações diretamente, porque para mostrar skin the game, mostrar que ele tá botando o dele na reta, tá? Vai desfilar, ó, capturamos o fulano, igual desfila com um animal, ou seja, o cheio de ódio, esses caras vão ser desfilados, quase igual um triunfo romano, quando você botava o Vercingetorix numa gaiola e passeava em triunfo lá em Roma. Não precisa tanto, né? Porque levar o cheio de ódio ou coisas do tipo numa gaiola não é muito bonito. Mas assim, ó, tá preso, tá aqui, ó, pegamos, tal, ó. Uns vão a óbito, outros vão ficar... É um elemento fundacional. Igual a Guerra Civil Americana foi um momento fundacional. Os Estados Unidos eles tiveram que escolher qual modelo de América eles querem. A América oligárquica, escravocrata do Sul ou a América burguesa moderna do Norte? Ganhou a América burguesa moderna do Norte. Então, é um elemento fundacional. A Guerra Civil Americana ela é tão fundacional quanto a independência americana. Por isso que o Abraham Lincoln tem um papel histórico gigantesco, né? Para muitos é considerado o maior presidente da história dos Estados Unidos. Ora, a guerra brasileira, a guerra civil brasileira precisa ser lutada para que o Brasil exista. Ponto. E é uma guerra que vai ser lutada, amigos, em todos os territórios que importam. Ela vai ter palco de batalha em São Paulo, ela vai ter palco de batalha no Rio, porque a gente fala muito do Rio, né? O Rio. Não, mas ela vai ser lutada em Fortaleza, ela vai ser lutada em Natal, ela vai ser lutada em Salvador, ela vai ser lutada em Belém. Sacou? É isso. É isso. E vamos retomar esses territórios, coloca a bandeirinha do Brasil, hino, todo mundo, ouvir as populações que vão ser libertas naquele lugar, vão ver a bandeira hasteada, vão ver o quartel e a escola. A bandeira, o quartel e a escola. Bandeira, quartel e escola. Favela não tem mais Anitta, não tem mais funk nem traficante. É bandeira, quartel e escola. Bandeira, quartel e escola. Bandeira, quartel e escola. Bandeira, quartel... É isso, pá. Ai, mas isso é fascista de lá à esquerda. Cara, chame do que quiser. Só de eu mijar de pé, vocês chamam a gente de fascista. Só de eu não ser gay, você me chama de fascista. Então... bandeira, quartel, escola, bandeira, quartel, escola. Chame do que quiser, é bandeira, quartel, escola. Acabou, entendeu? Recapitulando, mesmo que o prisioneiro seja capturado em uma ação de combate ao crime, ou seja, em flagrante durante uma guerra ao crime organizado, o discurso de Renan Santos de desfilar com ele nunca poderia ser feito. Isso violaria diretamente os tratados internacionais de direitos humanos. Mesmo preso, o suspeito mantém direito ao devido processo legal, à dignidade e à presunção de inocência até o julgamento final. Se Renan Santos fizer isso, ele colocará o próprio presidente em risco de prisão imediata. E se Marcelo Brigadeiro tentar fazer o mesmo em Santa Catarina, como no exemplo da prisão Inferno, ele também será preso. Ao tentar criar essa estrutura, o governador assinaria o próprio pedido de impeachment, por crime de responsabilidade contra os direitos fundamentais. Além disso, o Estado gastaria milhões em uma obra que jamais abriria, porque seria barrada na justiça. O risco é grave. O presidente e o governador responderiam penalmente, o Estado se endividaria com precatórios bilionários e a credibilidade de Santa Catarina no cenário nacional e internacional seria destruída. Dito isso, é importante deixar algo bem claro. Ninguém aqui está defendendo bandido. O objetivo dessa análise não é discutir se criminosos devem ser punidos. Claro que devem ser presos, julgados e que existam leis rígidas contra eles. O foco aqui é outro. A gente está analisando a promessa de campanha de Marcelo Brigadeiro. Ele diz que vai implantar o Prender Matou em Santa Catarina e construir um presídio Inferno para transformar a vida dos detentos em um verdadeiro tormento. A pergunta que a gente faz é, ele vai conseguir fazer isso ou está prometendo algo impossível?
Quando a gente coloca essa proposta sob o crivo da Constituição, da Lei de Execução Penal, da estrutura institucional do Estado e dos tratados internacionais de direitos humanos, a resposta é clara: não há como ele realizar essas medidas legalmente. O STF e o Ministério Público interviriam imediatamente. Qualquer policial que seguisse ordens de execuções sumárias seria criminalizado. A construção de uma prisão propositalmente degradante seria bloqueada, gerando gastos bilionários e processos por crime de responsabilidade. Por mais que o brigadeiro queira vender coragem ou linha dura, a promessa é inviável e beira a mentira de campanha. Ele pode falar e gerar engajamento, mas não existe cenário legal ou prático em que isso se torne realidade. O ponto central da análise é esse: a proposta é retórica de campanha, não uma política pública executável. O eleitor precisa entender que o que é vendido como coragem e linha dura, na prática, é impossível de aplicar dentro do Estado de Direito brasileiro. Continuando com a proposta Prendeu-Matou para Santa Catarina, Marcelo Brigadeiro propõe criar medidas radicais de segurança e um órgão interno de fiscalização chamado DIC, além da Operação Retomada, para neutralizar criminosos. Ao analisarmos a DIC e a Operação Retomada juntas, percebemos que o discurso de Marcelo Brigadeiro tenta equilibrar dois pratos que não se sustentam. Ele propõe vigiar a corrupção com um órgão interno, enquanto empurra a polícia para uma guerra urbana sem respaldo real. A proposta de criar a DIC para caçar a corrupção é, no mínimo, uma redundância. Santa Catarina já conta com a Controladoria Geral do Estado, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Criar uma diretoria dentro do governo para fiscalizar o próprio governo é apenas mais um gasto público, sem trazer aumento real de eficiência. Já a Operação Retomada eleva o discurso para neutralização de criminosos e ocupação permanente de áreas. Brigadeiro promete suporte jurídico aos policiais, mas isso não é viável. Nenhuma lei brasileira permite que a Procuradoria do Estado defenda policiais em processos criminais de homicídio ou excesso. O policial que agir seguindo essa ordem estará sozinho frente à lei. Além disso, ocupar áreas com batalhões fixos, sem inteligência financeira ou planejamento estratégico, repete o erro das UPPs do Rio de Janeiro, que falharam e viraram alvos móveis para as facções. Se ele quer criar uma DIC, por que a solução para a segurança é apenas a força bruta da Operação Retomada? O crime organizado se vence asfixiando o dinheiro e cortando as redes de financiamento, não apenas trocando tiros na favela. Ao focar na neutralização e ignorar que o governador não pode mudar o Código Penal, Brigadeiro oferece um roteiro de filme em que o policial corre risco real, enquanto o político se beneficia do aplauso e do voto. A proposta do Brigadeiro mostra que a DIC é uma duplicação de funções já existentes, sem eficiência prática, e que a Operação Retomada expõe os policiais a riscos jurídicos graves. É um projeto que, se tentado, gera gasto público sem resultado efetivo e exposição legal para quem atua na segurança. Santa Catarina não pode ser governada apenas com frases de efeito ou slogans de campanha. O que ele propõe combina burocracia redundante com perigo real para os profissionais da segurança pública. Agora, saindo do quesito de segurança pública, vamos falar sobre a proposta de saúde em Santa Catarina que Marcelo Brigadeiro propõe, especificamente sobre a internação compulsória em massa. A ideia do Brigadeiro, de internar goste ou não, sugere um programa amplo e compulsório, mas a realidade jurídica no Brasil é muito diferente. A Lei da Reforma Psiquiátrica, Lei 10.216 de 2001, estabelece que a internação compulsória é um recurso de última instância, não a política de limpeza urbana. Ela exige um laudo médico detalhado, provando que o indivíduo não tem domínio sobre suas faculdades e oferece risco iminente a si ou a terceiros. Cada caso deve ser individualizado e comunicado ao Ministério Público em até 72 horas. Qualquer tentativa de internação em massa seria imediatamente contestada e o Ministério Público poderia pedir a interdição do programa, por se tratar de sequestro e cárcere privado. Em 2023, o STF, na ADPF 966, proibiu a remoção forçada de pessoas em situação de rua e o recolhimento de seus pertences. Isso mostra que o Judiciário entende a situação de rua como um problema de vulnerabilidade social, não uma questão de polícia ou higienismo. Tentar implementar um recolhimento em massa geraria uma intervenção imediata do Supremo sobre o governo de Santa Catarina. Além disso, a proposta mistura saúde pública com valorização imobiliária. A intenção declarada de proteger o patrimônio e limpar a vista para os proprietários mostra que o foco não é a saúde do dependente, mas sim fins estéticos ou econômicos. Juridicamente, usar a internação compulsória para esses objetivos configura desvio de finalidade, tornando qualquer ato administrativo nulo e passível de punição para o governante. Internar pessoas sem o devido processo médico e jurídico é crime de sequestro e cárcere privado. Manter milhares de pessoas internadas à força custaria uma fortuna. De onde viria esse dinheiro? E as indenizações? Cada pessoa recolhida ilegalmente teria direito a uma indenização paga pelo Estado. Ou seja, o custo viria diretamente do imposto do cidadão. Em resumo, prometer limpar a rua com internação compulsória é fácil em posts de rede social, mas na vida real é higienismo, e a justiça não permite.
Santa Catarina precisa de centros de acolhimento e tratamento sério, não de um depósito de gente para agradar o mercado imobiliário. Resumo comparativo. O que a imagem promete é a internação em massa, mas a lei diz que deve ser individualizada e um último recurso. O lema, goste ou não, exige laudo médico e notificação ao Ministério Público. A ideia de fim da desvalorização usa a saúde pública para fins imobiliários, o que é proibido pelo STF na DPF 967. A proposta de Marcelo Brigadeiro de garantir que todos sejam atendidos em cirurgias ou exames pelo SUS em até 60 dias, à primeira vista, é excelente. Quem não gostaria de ser atendido rapidamente? Todo mundo. É inclusive um direito constitucional da pessoa humana. Porém, essa ideia, como qualquer outra proposta que ele faz, traz complicações práticas que precisam ser analisadas. Na minha opinião, eu quero que criminosos sejam presos, quero que as ruas e estradas estejam seguras, quero que pessoas que fazem uso de drogas recebam tratamento adequado e quero que todos tenham acesso a cirurgias e exames pelo SUS. Mas o objetivo aqui nem é falar do que eu gostaria ou do que seria ideal. O foco é outro: analisar a viabilidade da proposta e as consequências de sua aplicação. Ou seja, se essa lei ou medida fosse implementada, o que aconteceria de fato? Quais seriam os impactos para o orçamento, para a estrutura do SUS e para a responsabilidade do Estado? É disso que estamos falando. O grande problema da fila do SUS não é apenas má vontade, é também a diferença de preços entre o que o Estado paga e o que os hospitais privados cobram. O governo paga pelas cirurgias conforme a tabela SUS, enquanto os hospitais privados cobram valores de mercado que podem ser 5 ou 10 vezes maiores. Se o Estado fosse obrigado a pagar hospitais privados por cada cirurgia que atrasar mais de 60 dias, o orçamento da saúde de Santa Catarina acabaria rapidamente. O dinheiro que deveria ir para vacinas, remédios e postos de saúde seria drenado inteiramente para os grandes hospitais privados. Hoje, se um paciente demora a ser atendido, ele pode recorrer à justiça, a chamada judicialização da saúde. O juiz obriga o Estado a pagar o particular. O que Brigadeiro propõe é transformar essa exceção jurídica em uma regra automática. Isso criaria um incentivo perverso. Os hospitais públicos poderiam deixar de se esforçar para zerar a fila, sabendo que o lucro estaria em mandar o paciente para o setor privado, onde o Estado paga qualquer valor pedido. Além disso, muitas vezes a fila de 60 dias existe simplesmente porque não há médicos especialistas ou leitos de UTI suficientes, nem no setor público nem no privado. Não adianta dar ordem se não houver cirurgiões cardíacos, pediátricos ou outros especialistas disponíveis. O prazo de 60 dias seria descumprido por falta de profissionais e o Estado seria multado diariamente, gerando uma dívida bilionária de precatórios. Em resumo, o programa Tempo e Vida promete soluções rápidas, mas não resolve o problema estrutural do SUS. Em vez de investir na construção de hospitais públicos e na contratação de médicos concursados, o plano foca em terceirizar a urgência para a rede privada, drenando recursos e sucateando o serviço público. Se olharmos tecnicamente, a prioridade que hoje é definida por critério médico de urgência passaria a ser apenas o prazo de 60 dias, sem avaliar a gravidade do caso. O investimento que deveria ampliar a rede pública passa a transferir renda diretamente para os hospitais privados. A grande pergunta é, se já existe fila hoje, é porque faltam médicos e leitos. Como criar esse milagre em 60 dias, sem contratar ninguém e sem construir nada novo? Isso não é um plano de governo, é um cheque em branco assinado com o seu dinheiro. Em suma, o programa Tempo e Vida promete uma solução rápida, mas não resolve o problema estrutural do SUS. Em vez de investir na construção de hospitais públicos e na contratação de médicos, o plano foca em terceirizar a urgência para a rede privada, drenando recursos e sucateando o serviço público. A saúde pública precisa de investimento estrutural, não de uma promessa de prazo fixo sem base real. O governador de Santa Catarina não pode inventar novos tipos de fiscalização ou equipamentos de trânsito por conta própria. Para que um radar sonoro multasse alguém, o equipamento precisa ser homologado pelo Inmetro e regulamentado pelo CONTRAN, que é um órgão federal. Se Brigadeiro instalar esses radares sem autorização de Brasília, 100% das multas serão anuladas na Justiça. Ele estaria apenas gastando dinheiro público com tecnologia que não tem validade jurídica para punir ninguém. Além disso, medir ruído para fim de multa é um pesadelo técnico e jurídico. O barulho pode vir de uma obra ao lado, de um caminhão passando junto ou de um som alto na calçada. Como o radar provaria de forma incontestável que o som veio exatamente do escapamento daquela moto? Sem uma prova pericial clara, o Estado enfrentaria uma montanha de processos judiciais de motociclistas, gerando mais custo com advogados públicos do que arrecadação com multas. E há outro ponto importante: o desvio de foco da segurança pública. Enquanto o Brigadeiro promete neutralizar o crime organizado com a operação retomada, ele quer gastar o orçamento em microfones para multar escapamento de moto. Onde estão os investimentos em câmeras de reconhecimento facial ou inteligência contra o tráfico? O foco no barulho da moto é apenas algo que irrita o eleitor médio, mas não resolve a criminalidade pesada do Estado.
Em resumo, a proposta soa bem na frase sentir no bolso para parecer durão, mas o bolso que vai sentir o prejuízo é o do contribuinte, pagando por radares que não podem multar legalmente. Mais uma vez, é uma proposta que parece legal na teoria, mas é totalmente inviável na prática, seja por barreiras constitucionais, necessidade de aprovação federal ou limitações técnicas e jurídicas. Se analisarmos todas as propostas da missão para Santa Catarina, o padrão é o mesmo. Promete o impossível, prisão e inferno, promete o redundante, promete o ilegal, internação compulsória e prender matou, e promete o que não é da competência dele, radares sonoros e mudanças na Constituição. O projeto de Marcelo Brigadeiro não é um plano de governo, é um roteiro de rede social feito para ganhar votos através da raiva e da indignação. Mas governar exige respeitar a lei, o orçamento e o tempo. Quem promete resolver problemas complexos com soluções mágicas e ilegais, geralmente entrega apenas uma coisa: frustração e processo judicial. Santa Catarina merece mais do que promessas que duram apenas até o primeiro processo na STF. Em 2026 nós teremos eleições e vamos precisar escolher pelo menos o menos pior. Marcelo Brigadeiro está no pior movimento e no pior partido criados no Brasil. Pior movimento porque o MBL é um movimento autoritário e já foram várias declarações na mídia, podcasts e nos próprios canais do grupo sobre o governo autoritário que eles querem implantar. Isso não é teoria, não é achismo, são as palavras dos próprios líderes do movimento. Para concluir, eu digo, Marcelo Brigadeiro simplesmente quer o voto do eleitor, mas parece uma brincadeira infantil, do tipo colocar fogo no parquinho. Ele não tá ali seriamente para concorrer a um cargo público, ele simplesmente quer aloprar e gerar meme para as redes sociais, usando promessas impossíveis para criar engajamento, sem oferecer soluções reais para os problemas de Santa Catarina. E aí, gostou do vídeo? Concorda com a análise? Você consegue refutar algum desses pontos que levantamos sobre as propostas do Marcelo Brigadeiro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Aproveita e não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Bem-vindo ao canal e até o próximo vídeo.